Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aguardar aí a galera entrar. A minha comadre Jerusa também. Oi, Emi, tudo bem? Jerusa, Jaque. Oi, Jaque, saudade. Conrado, tudo bem, Conri? Boa noite para todos e para todas aí. A mãe, a Jerusa. Oi, Jerusa. Oi, Gabriela. Eu não tô conseguindo me ver aqui. Tá aparecendo, tá bem nítido. E vocês estão me vendo? Sim, a Meu Déia. Deus, só que falta minha internet. Eu já fiz tudo que eu podia ter feito para melhorar o meu celular. Não, tá, Tá pra me mim vendo? tá ótimo. Eu só consigo te ver, eu não consigo me ver. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Já temos várias pessoas Amanda, aí. Aline. Ó, Será que esse elas. pessoal Oi, tá te vendo. Tati. A Vocês Tati estão me botou vendo, aqui. gente? Sim, sim, eu tô te vendo também. Eu acho que não é problema. Pessoal, tô te vendo. Será se não é Ai, a tela? Se não fechasse a tela de baixo? não sei. Não, tá normal. Eu tô na tela inteira sozinha? Não, só meia tela e a outra parte tá preto. Que estranho. Pois Tá é. desaparecendo. Ah, que pena. Só vou te ver e não vou me ver. Mas o que importa é eu estar te vendo, né? Tudo bem, gente? A Marilu, a Áurea. Deixa eu ver Olha, a quem Áurea mais entrou. entrou aqui. Acho que é a primeira vez que a Áurea entra. Tudo bem, Áurea? Tati, Conrado entrou. Às vezes a gente, né, ô Gabriela, a gente não consegue dar um retorno para todos que fazem um comentário ou que entram e dão um oi. A gente até pede desculpa para vocês, né? Mas só que às vezes passa e a gente não vai dando conta. E aí depois as pessoas até vêm comentar com a gente: ah, eu fiz um comentário, falei tal coisa, vocês não leram, vocês não deram voz para minha fala. Mas é que às vezes a gente não consegue mesmo. Eu, principalmente, né? Porque eu tenho uma dificuldade bastante para enxergar. E essas letrinhas brancas me atrapalham. Agora, como eu não estou me vendo, até vou conseguir, porque daí o meu fundo tá preto, até fica melhor para mim. Tá? Mas peço desculpa para todas. A gente tenta sempre o máximo possível dar voz para vocês, tá colocando os comentários de vocês e tá dando um oi, um feedback para o que vocês trazem pra gente, né? Exatamente. Hoje, vamos combinar com vocês o seguinte. No final, se não der tempo, a gente de finalizar dentro do tempo proposto ali pelo Instagram, a gente vai entrar novamente no final para finalizar a live. Tá bom, gente? Quero agradecer, né, a presença de todos aqui, de todos que estão nos assistindo. Para a gente é uma satisfação, uma alegria muito grande de vocês estarem aqui conosco. Se tiver falhando o vídeo por algum momento, vocês podem estar nos avisando. Se quiserem comentar, expor alguma questão também, fiquem bem à vontade. Uhum. Agora a tua tela ficou escura, Jerusa. Deu, Deu? Ah, tá. voltou. É Tá que eu te mexi vendo num agora? negocinho ali pra. Eu mexi num negocinho ali para ver se era isso que estava fazendo com que eu não visse a minha imagem, mas não é. Agora tá vendo? Não. A Tá. Gabriela fica doida comigo. Gente, hoje eu estou de batom vermelho aqui para essa live, porque para mim usar batom vermelho é desafiador. Eu estou tentando hoje, cada vez que a gente faz uma live e traz um tema, eu tento trazer a imagem de acordo com o tema, né? Então, para mim, o desafio dessa live de hoje é o batom vermelho, porque é um batom que eu tenho muita dificuldade de usar, não consigo me ver com esse batom de batom vermelho.
Então, já que hoje a live fala sobre mudança, eu estou aqui tentando superar. Porque o batom vermelho é tão clássico, né? E eu não consigo usar batom vermelho. Gabriela tá linda aí de batom vermelho, Ai, tá maravilhosa. lindo, tô vermelho. A Fabiana entrou também. Ó, já Obrigada. teve a A Tati Tati também não também. consegue usar batom vermelho. Ai, gente, pra mim, olha, eu me olho e ainda digo assim, meu Deus, pareço uma. Mas aí, assim, não, hoje eu vou de batom vermelho, porque já que a gente está falando de mudança, eu vou entrar nessa perspectiva da mudança diante do batom vermelho. Vou tentar, vou fazer esse exercício de estar sempre passando esse batom, para ver se eu consigo. Obrigada para quem está dizendo que eu tô linda. Obrigada, lindas são vocês. Então, gente, não sei se fica ruim pra ti estar sem a tua visão. Se quiser, a gente pode sair, entrar de novo, ou a gente toca assim mesmo. Não, vamos tocar assim mesmo, porque vai dar um erro pior que esse. Fica ruim eu não estar me vendo, né? Mas fazer o quê? O que importa é que eu tô te vendo, daí eu consigo interagir contigo. Quem sabe eu Tá. não me vendo, eu fico mais natural. Eu tô te vendo, tá? Pra mim tá ótima a voz ali, a imagem. Tá. Então, São acho que a gente 8 e já 5 pode. agora. Tá. Então, a gente já pode começar a nossa live de hoje, gente. Eu vou começar com um poema da Cora Coralina, que fala o seguinte: recrie, recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras, planta roseiras e faça doces. Recomece. Então, quando a gente fala que nunca é tarde para mudar, isso nos remete à reinvenção, a nos reinventar. E reinventar não é algo fácil e não é algo que a gente possa fazer num passe de mágica. E a gente vai trazer hoje alguns exemplos da nossa vida pessoal, vai trazer algumas reflexões para que, junto com vocês, a gente consiga alcançar alguns objetivos de mudança na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa. Então, a primeira pergunta que veio assim na minha cabeça quando eu pensei o tema é o que incomoda em mim? O que incomoda nas coisas que eu sou capaz de mudar também? Porque tem coisas na nossa vida que não é possível mudar. Às vezes uma grande perda ou uma questão física mesmo, né? Que não tem como modificar aquilo. E quando a gente pensa em se reinventar e mudar, a gente precisa de resultados diferentes. A gente precisa, mais uma vez, sair da onde? Daquela nossa zona de conforto. Aquela nossa zona de conforto é aquele lugar quentinho que eu falei na última live, a nosso lugar que a gente tá ali, tá tudo certo, mas ao mesmo tempo não tá tudo certo. Porque há uma falta em nós, né? Há alguma coisa que nos incomoda. Então, a gente precisa, nessa mudança, nesse estado de mudança, fazer algo que nos mova. Só que isso também dá trabalho, porque vai aparecendo desafios, e aí isso também, de certa forma, vai incomodar tanto a nós mesmos que queremos mudar, como às vezes vai incomodar outras pessoas, né? Então, a Jerusa depois eu falar um pouquinho, mas o processo de mudança e transformação, às vezes, sem a gente querer e sem a gente saber, incomoda algumas pessoas que às vezes acabam tentando nos puxar para trás conscientemente, inconscientemente, no sentido que muitas vezes faz com que a gente desista de alguma coisa. Um exemplo, né, meu pessoal, na época que eu queria fazer faculdade, eu estava estudando para tentar passar no vestibular. Sempre estudei em colégio público, então eu não tinha uma bagagem assim muito forte para passar no vestibular da UFSC, que ia concorrer com pessoas que faziam cursinhos que eram de energia, eram cursinhos caros e bem capacitados, né? E eu comecei a estudar muito, 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 e uma pessoa muito próxima a mim, assim, falou para mim assim: para que tá estudando tanto? Tu acha que tu vais passar? Tu não vais passar. Se eu que estudo no colégio particular, fiz o último vestibular e não passei, tu não vais passar.
Só que o que que eu fiz? Enquanto ninguém acreditava em mim, tinha uma pessoa, pelo menos, que tinha que acreditar. E essa pessoa era eu. Eu precisei acreditar em mim, eu precisei entender que se eu não acreditar em mim, não tem como as outras pessoas acreditarem. E aí eu estudei, foquei e consegui passar no vestibular da UFSC. Não era o curso que eu fiz posteriormente, mas eu cumpri a minha meta, eu cumpri o meu objetivo. Só que, assim, ó, eu tive muitos empecilhos e muitos desafios ao longo do caminho, que não foram fáceis para mim. Às vezes, assim, até algumas pessoas muito próximas, até da família, não que eles não acreditavam que eu não ia conseguir, mas que para eles era uma coisa muito distante da vida real e das possibilidades de uma determinada classe social, por exemplo, né? Então, gente, vai ter vários empecilhos na nossa vida. Há uma desigualdade social, há forças também negativas que possam fazer com que a gente desista, mas se a gente tem um foco, um objetivo, e aquela velha história que falei nas últimas lives, se a gente sabe o caminho que a gente quer, que a gente sabe o objetivo da gente, a gente sabe o caminho que a gente quer seguir. A gente não vai com vento para qualquer lugar ou não vai por nenhum caminho que nos leve a qualquer lugar. A gente vai pelo caminho exato do que a gente quer. Às vezes, uma mudança, uma transformação, ela demora um pouco. Às vezes, tem transformações que são mais imediatas, e a Jerusa vai falar um pouquinho sobre isso. E tem transformações que é a longo prazo, e a gente precisa ter paciência. Porque, nesse meu exemplo do vestibular, eu precisei esperar percorrer um caminho, né, passar por todas as etapas, para a gente chegar em determinado local. Às vezes, tem algumas pessoas que falam mal da gente, por exemplo, ou às vezes querem o que a gente quer, o que a gente tem, mas também não querem passar por todo o caminho que a gente passou. Foi um caminho árduo, é um caminho trabalhoso, é um caminho que nos tira do nosso conforto, é um caminho que faz com que a gente canse muitas vezes e pense em desistir. Mas aí vai de nós acreditarmos em nós mesmos, sabe? Identificar o que te incomoda e a partir daí tentar fazer o melhor para si e mostrar para si mesmo que a gente é capaz de mudar o que a gente quiser na nossa vida. Se o outro conseguiu determinada coisa, nós também vamos conseguir, nós somos seres humanos iguais. Às vezes, lógico, as capacidades econômicas, as capacidades culturais, várias questões façam com que o nosso caminho seja mais árduo e mais moroso. Mas a gente vai chegar se a gente quiser. E eu tenho certeza disso. Então, Pode continuar, Adriana. essa semana, estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo, Sim, Gabriela? Ah, sim. tá. Então, esse tema de nunca é tarde para mudar, né? A partir do momento que a gente lança o tema, a gente entra numa reflexão muito grande, né? Eu e a Gabriela. Aí a gente troca, a gente conversa, uma liga para outra, ou pelo WhatsApp, né? Então, assim, ontem, até só hoje que eu falei para a Gabriela, ontem eu estava, assim, num momento muito deprimida. Deprimida, daí eu não sabia se era por conta assim da minha vida pessoal, alguma situação que eu estava passando, ou se era por conta desse isolamento, que chega uma hora que a gente já vai ficando assim, que não aguenta mais, vontade de ver gente, vontade de sair para passear, vontade de ver o sol fora do quadrado da casa da gente, né? Então aí eu comecei a fazer uma reflexão, comecei a pensar nessas mudanças, né? Nessas mudanças que eu vim sofrendo. Como a Gabriela ainda há pouco falou, tem a mudança a longo prazo e a mudança a curto prazo. E nessa conversa que a gente teve ontem, ela ainda me disse assim: Ah, Jerusa, tu é um exemplo de mudança a curto prazo. Eu sou um exemplo de mudança, eu também venho no processo de mudança, mas é a longo prazo. Então, assim, eu ontem, nesse momento, deprimida, eu com, né? Depois de ter conversado com várias pessoas, chorei conversando com o pessoal da creche, chorei depois conversando enquanto eu falava com meu pai também, me emocionei, ele nem sabe. Aí depois falando com a minha irmã, me emocionei. Aí teve uma fala que alguém me falou que foi assim, G.
olha só, depois que tu começasse esse papo de comadre, tu passasse por uma mudança assim gigantesca. Daí eu pensei assim, sério? Aí a pessoa me disse assim, não, sério? Aí eu comecei a pensar, por que tu dissesse isso? Dela assim, não, porque cada vez que tu fica estudando para as lives, tu entra no assunto e tu fica aprendendo com cada assunto. Daí eu assim, poxa, é verdade. Cada tema que a gente vem discutir com vocês, cada assunto que a gente vem discutir com vocês, eu tento fazer daquilo ali uma verdade para mim, porque eu não posso passar para vocês uma fala, fazer um. Eu e a Gabriela aqui está conversando, levando algo para vocês que não seja verdade na minha vida. Então, essa questão da mudança que ela falou para mim, através do Papo de Comadre, através da minha própria vida, essa mudança que eu venho sofrendo, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que que então, né? É tudo uma coisa vai se encaixando com a outra, né? Exatamente. Eu, há 2 anos, eu venho sofrendo um processo de mudança, né? Internamente, fisicamente. Então, aí eu pensei assim, o que está me motivando a essa mudança? Porque, como a Gabriela falou aqui para vocês, tem sempre um motivo, um fio desencadeador, no caso, assim, né? Então, eu comecei a pensar: olha, eu acho que de tudo que eu venho vivendo, duas palavras-chave nesse processo de mudança e de transformação, eu acho que para qualquer pessoa, vem da gratidão e do perdão. Isso eu tenho como exemplo para mim mesma. Por que o perdão? Porque a partir do momento que eu me permito, Uhum. a gente está em fase de autoconhecimento, né? Eu venho buscando o autoconhecimento, acho que a gente, enquanto ser humano, está sempre nessa fase buscando se autoconhecer. Eu me perdoando, né, perdoando as minhas falhas, os meus erros até então, né, porque a gente está aqui nessa vida para aprender. Então a gente erra muito, mas a gente tem que pegar esses erros e fazer deles aprendizado. Então assim, eu pensei assim, o perdão. A partir do momento que eu me perdoei, eu consegui me abrir para perdoar as pessoas que até então eu julgava que elas tinham me feito alguma coisa, ou que a gente tinha passado por situações de desentendimento, várias pessoas que eu já não falava mais, que tinham mágoas, né, ressentimentos. E aí eu comecei a fazer esse processo de mudança, e isso foi mudando toda a energia da minha vida. Porque a partir do momento que eu me perdoei e fui perdoando várias pessoas, mesmo que a pessoa nunca tivesse chego para mim e tivesse dito assim: ah, Jerusa, desculpa por aquela vez que a gente brigou, que eu te magoei. Porque assim, ó, cada um tem uma verdade. Eu tenho a minha verdade, a pessoa tem a verdade dela, e a gente nunca vai saber quem tá certo e quem não tá, porque eu sempre vou acreditar que eu tô certa e ela que tá certa também. Então, assim, ó, eu me permiti perdoar, porque o perdão não preciso chegar lá para a pessoa e dizer assim: olha, fulano, eu te perdoo. O processo de perdão, ele é interno. Então, eu comecei a me movimentar dentro dessa questão do perdão. Mandei mensagem para algumas pessoas que eu não falava há muitos anos, pessoas que eu não falava há mais de 5 anos. Comecei a pesar, botar na balança, poxa, eu deixei de falar com essa pessoa, que ela foi tão importante na minha vida, que ela me ajudou em momentos que eu mais precisei, que ela sempre foi muito boa para mim, e por uma situação de uma briga, de um momento, a gente jogou fora tudo de bom que a gente viveu, tudo de bom que a gente construiu, e estamos sem nos falar assim há tanto tempo. Até com relação ao meu pai mesmo. Eu e meu pai, a gente ficou bons tempos assim, sem ter uma relação tão próxima. Meu pai foi uma das pessoas por quem eu mandei uma mensagem pedindo perdão, falando do quanto eu amava. E outras pessoas, então assim, ó, a partir desse meu movimento de perdoar a mim mesmo e de perdoar as pessoas, mesmo que a pessoa não tenha vindo pedir perdão para mim, eu resolvi abrir meu coração. Então, isso foi mudando toda a energia da minha vida. E isso vai mudando todos e outros aspectos da vida da gente. Nossas as relações que a gente tem com outras pessoas, o nosso físico, o nosso mental, porque aí a gente vai transformando essa energia, sabe? E tudo vai fluindo de maneira mais leve, a gente vai ficando leve. Então, eu acredito que essa questão do
Deu? Gabriela, Oi. voltei, não sei o que Foi do meu, pode continuar. Foi do meu. era do teu? É. Ah, tá. Então, aí o que eu tenho para o que eu tava, né, nessa reflexão, mas estão falando ali que tá pausando, travou. Não, agora, O meu agora já deu. Tá. é, Já. entende, gente? Então, essa reflexão do perdão, da gratidão, são muito e são fundamentais em qualquer processo de mudança. E isso é o que eu acredito, sabe? E eu tô levando isso para minha vida, porque esse processo de perdão, de gratidão, vai trazendo leveza pra gente. Ah, será que parou? A Tati está dizendo, ai, que pena, estava tão bom. Mas eu acho que agora já. Porque os comentários eles vêm depois, eles não vêm assim imediato. Pode Tá. continuar. Então, gente, essa fala que eu fiz agora, né, sobre essa parte da minha vida, de perdoar e de ser grato, eu acho que serviria para qualquer um, porque assim, ó, quantas pessoas a gente deixa de se relacionar? É aquela prima que tu falava, que tu tanto gostava, que vocês tiveram uma relação na infância, é aquele parente que tu deixou de falar, é aquela pessoa, pessoas que eram importantes na tua vida e às vezes por um momento, por uma situação, é o que a gente falou na live passada, às vezes a gente se deixa levar pelo negativo e não pelo positivo. Por quê? Quantas coisas boas a gente vive com determinadas pessoas, determinados grupos, né? E por uma situação a gente joga no lixo tudo de bom que a gente viveu Exatamente. para ficar nessa situação, porque isso gera mágoa pra gente e é algo que fica aqui dentro. Não adianta tu querer, eu vou mudar porque agora eu vou ser assim, porque eu emagreci, a minha vida vai ser outra. Se aqui dentro tem coisas que estão presas, que estão te deixando amarradas, pesadas, se em certos aspectos dentro de ti tu não consegue fazer uma transformação, por fora essa transformação vai ser só uma estética, vai ser vazia. É nesse Uhum. sentido que eu estou querendo falar para vocês, desse vazio que a gente tem que tentar preencher para que outras mudanças aconteçam. Pode falar, E o, Gabriela. per- e o perdão, ele é libertador, né? Porque ele, não, ele Uhum, liberta quem? Ele liberta a gente mesmo. Porque muitas uhum, vezes a gente está com aquela amargura, com aquele sentimento negativo, tá dentro da gente. A vida da outra pessoa tá seguindo, que bom que siga, né? Mas a gente precisa resolver com a gente. E isso é importante. Se o perdão ele era o caminho para que se libertasse de algumas uhum, angústias e de alguns desentendimentos, que bom, conseguiu, é um caminho para chegar à mudança. E essa mudança foi muito visível assim na Jerusa. E às vezes assim a gente quer tomar um remédio para matar os outros e mata remédio, um veneno para matar os outros e mata a si próprio, né? Porque aquela angústia, aquele sentimento está dentro de nós. uhum. E às vezes, assim, é uma coisa até que eu percebo, assim, eu não sou muito de entrar no Face, mas até quero dar um oi aí pro pessoal que entrou, a Giovana, Mireia, a Mireia, a Clarice, sejam bem-vindas, gente, boa noite. Eu vejo alguns comentários, assim, umas postagens no Face, até inclusive de pessoas que eu conheço, que postaram algo assim, fale um pouco de mim. Um monte de gente falou coisa positiva da pessoa. E uma pessoa só foi lá e falou algo que eu acho que deixou a pessoa um pouco triste, por exemplo, né? Isso, o que acontece às vezes, a gente foca num negativo, num comentário negativo e não foca naqueles 10 comentários positivos, porque o negativo ele acaba sendo sempre o nosso foco. E aí a gente vem com aquela questão do outro, né? O olhar do outro sobre nós. E como eu lido com esse olhar do outro? Então, se a gente começa num processo de mudança, num processo de autoestima, como a gente trabalhou na live passada, isso afinco forte, né? A gente é capaz de ignorar alguns comentários, algumas questões negativas e continuar a nossa vida com mais leveza. Se a pessoa que fez aquele comentário negativo é porque ela não está bem com ela mesma. Porque a pessoa que quer o bem do outro vai comentar positivamente ou não vai nem comentar, né? Então, assim, ó, a outra questão, assim, em relação a esse
aos recomeços, né? Às vezes eu ouvi essa frase, eu não sei de quem é, porque eu estava pesquisando ali na internet e achei essa frase que diz o seguinte: não adianta colocar um curativo onde às vezes precisa de uma cirurgia. Então, para alguns recomeços, você precisa mais do que um pequeno curativo, né? Precisa mergulhar fundo naquilo para realmente poder recomeçar. Então, é como a gente falou, às vezes são pequenas coisas, mas às vezes coisas gigantes, né? Esse processo de mudança, de recomeço, de transformação, de reinvenção de si, ele é um processo que às vezes precisa com que a gente se dedique muito mais àquilo. E até eu estava pensando, assim, às vezes, a gente já falou isso nas primeiras lives, assim, de mudar um pouco a energia da casa, digamos assim, ou do trabalho, ou da gente mesmo, né? Colocando um batom diferente, né? Tirando uma foto, porque às vezes a gente pode tirar uma foto bem bonita e vai ali postar, aí ali tem pessoas de serviço, tem pessoas da família, tem pessoas, aí às vezes a gente fica assim, ai, nossa, eu postei isso, será que as pessoas vão falar? O que que as pessoas vão falar? Tem gente que vai lá e tira a sua postagem. Porque por que que a gente faz isso? A gente precisa ser mais segura de si. A gente precisa bancar mais as nossas coisas, nossas escolhas. Quem escolhe pela gente é nós mesmos. Porque aquele ali que foi te criticar, por exemplo, no Facebook, numa postagem que era para ser algo positivo, o que que ele fez por ti, né? O que que a gente vai receber críticas, sim, mas aquelas pessoas que nos amam, que sabem que a gente está sendo criticada, e aí a gente vai pensar se a gente vai levar aquela crítica para dentro de nós ou não. Porque às vezes a gente vai levando todas as críticas, porque são pessoas que nos amam ou qualquer outra pessoa, e a gente começa a ficar amargurado. A gente vive a nossa vida, às vezes, pelo olhar do outro, pelo que os outros vão achar da nossa vida. E eu tô falando isso, gente, porque eu tô com vocês nesse processo de transformação, sabe? Eu tô com vocês nesse processo de buscar autoestima, de buscar bancar mais quem a gente é. Desde colocar uma roupa, né? Eu, por exemplo, na minha profissão até brinco que eu todo dia tenho que colocar a roupa da missa. Então, todos os dias eu tenho que me arrumar com um modelo social. E isso me amarra, né? A minha própria profissão é uma profissão amarrada, é uma profissão muito formal, é doutor, doutora, senhor, senhora, excelente, excelentíssimo. Então, assim, eu era extremamente amarrada. E a Jerusa, Marilu, algumas vezes falaram para mim, cara, eu quero ver a Gabriela. A gente sai para os lugares, cadê a Gabriela? Né? A Gabriela não usa uma jaqueta jeans, né? A Gabriela não usa um shortinho, a Gabriela não usa A havaiana. a advogada estava presente em todos os momentos da tua vida, mesmo quando não estavas trabalhando. Aham. E quando eu vou ver a Gabriela não advogada, né? Uhum. Então, e para eu me desamarrar disso, levou um tempo também, porque eu pensava assim, vou usar um shortinho, vou encontrar com o cliente ou com alguém. Enfim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu sou um ser humano como qualquer pessoa, todos nós somos. Mas as amarras do olhar do outro, o julgamento do outro, que às vezes eu crio dentro de mim, na minha própria mente, porque às vezes não é nem o que a gente está criando, gente. Como a gente falou na live passada, o nosso inimigo, o maior inimigo, às vezes é nós, somos nós mesmos, que criamos algumas aspirações e a gente vai alimentando isso, e isso atrapalha a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso dia a dia, sabe? E se a gente começar a se bancar, a fincar o nosso pé no chão e falar assim: olha, agora o que eu quero fazer? Eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Eu vou ajudar todas as pessoas que estão ao meu redor. Meus filhos vão sentir com uma autoestima maior, porque se eu não tenho autoestima, como que eu vou passar uma autoestima para o meu filho? Uma pessoa que a gente também educa, por exemplo, né? Se eu sou exemplo do meu filho, hoje eu ri um monte aqui no quarto, porque eu estava preparando as coisas aqui para a live, e aí meu filho estava jogando ali no quarto do lado. Só que agora inclusive eu tô escutando a voz dele, porque ele está jogando online. Aí ele falou assim pro amiguinho dele, ó: olha, tu para com isso, porque isso aí é estresse pós-traumático. Olha, eu caí na eu e o Mário, porque
volta e meia eu falo nisso, né? Ah, o estresse pós-traumático, quando a pessoa aconteceu alguma coisa na vida da pessoa e ela revive aquele momento. E eu acho que de alguma forma ele escuta as coisas que a gente fala e ele reproduz. Isso é uma coisa pequena. Imagina a coisa grande que é a autoestima que mexe com a nossa vida, né? Então, gente, é, nós somos falhos, né? Somos seres humanos. A gente precisa, para mudar, a gente precisa de fazer algumas perguntas e tentar respondê-las. A Jerusa foi para mim, ela é um exemplo assim de transformação e mudança muito rápido. Eu busco sempre não julgá-la, né? Porque o julgamento ele está em todo lugar, em todas as pessoas. E nós, para a gente, inclusive, eu li um livro da Djamila Ribeiro que ela fala que a gente precisa identificar o que que tem de preconceito em nós para poder trabalhar isso. Porque se as pessoas ficam negando, eu não tenho preconceito com isso, não tenho preconceito com aquilo, as pessoas nunca querem, nunca melhoram, porque elas não identificam que tem um preconceito, não quero ter esse tipo de preconceito, o que que eu vou fazer para isso? Obrigada, Ana. Então, assim, ó, a Jerusa, né, ela é uma mulher, ela tá até na busca da felicidade dela, ou na busca do que ela quer para a vida dela. Às vezes, se ela quer sair, né, em algum lugar, com certeza existem toda uma luta que ela tem que passar para cumprir expectativas dela e não dos outros, né? Porque os julgamentos estão aí. Porque se ela fosse adolescente, ela foi para tal lugar, foi para outro lugar, foi para outro lugar. Agora ela é uma mulher adulta, ela não pode ir para qualquer lugar. Ela tem que dar satisfação para quem? Para a sociedade, para as famílias, para É, os amigos. Então, eu sempre tento assim não julgar, porque a gente se julga demais, as pessoas julgam demais. A Jerusa realmente renasceu, a Fênix. E eu acho, só que assim, eu sei que é difícil para bancar essa mudança. E não é qualquer um que muda, não, gente. Quantas coisas na nossa vida, a gente ainda, daqui a algumas lives, eu vou dizer para vocês, gente, eu estava no momento que eu queria mudar tal coisa na minha vida. E vocês também. Porque a mudança, ela é um desafio. E assim, ó, tem que ter peito para bancar essa mudança. Que às vezes dá vontade de ir para trás. Dá vontade de dizer assim, ah, não, não vou mais porque já estou cansada. Daí vem o choro, vem a lamentação, né? Mas vem o uhum. choro e a lamentação por quê? Não é por causa da gente, muitas vezes, é por causa do olhar do outro, né? Que tenta nos colocar no lugar que querem nos colocar. Então, assim, o que eu tinha para falar também em relação, não sei se a Jerusa já quer emendar, mas eu tinha que falar nessa nossa atual situação da quarentena, que nós estamos o dia inteiro disponíveis e essa disposição ela oscilou para mim, com certeza oscilou para vocês. Tem dias que a gente está radiante, tem dias que a gente está deprimido, tem dias que tem coisa para fazer, tem dias que tem live, tem dias que não tem live. Aham. O que que acontece? É, vamos tentar, e é um exercício que eu estou fazendo, ser produtivos nesse momento. Quantas vezes na nossa vida nós não ficamos assim, ai, como eu queria uns dias, ai, para assistir um filme, para não fazer nada, para vamos aproveitar esse tempo, sabe? Vamos fazer, produzir o que a gente precisava produzir, não conseguia, organizar aquilo que nós estávamos querendo, não tínhamos tempo, se planejar, ler um livro, ver um filme, uma série, se conectar com os membros da nossa família, está fazendo concurso, aproveitar esse tempo para estudar para concurso. Não deixe que esses dias sejam de não fazer nada. A vida ela continua, a gente precisa, o tempo está passando. Quanto mais tem um dia na nossa vida, mais um dia na nossa vida é também menos um dia na nossa vida, porque o tempo está passando, sabe? Então, se a gente quer chegar em algum lugar, se a gente quer uma mudança, não vamos esperar sair da quarentena. Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje, sabe? O que eu posso fazer hoje? Eu, por exemplo, estou tentando fazer, estou fazendo aula da pós, online, estou fazendo curso, reunião.
Eu estou tentando ocupar esse meu tempo com exercício, brincando com meus filhos, porque esse momento, com certeza, é um momento de muita reflexão na nossa vida. Com certeza, a sociedade, depois da quarentena, nós mesmos não seremos mais os mesmos. Mas a gente não pode, assim, ó, não pode não, né? Cada um faz o que quer, mas, por exemplo, eu não vou me permitir a ficar deitado o dia inteiro, vendo televisão ou no celular. E cadê minhas metas? Cadê minhas mudanças? Eu vou usar esse tempo para fazer isso. Se eu Uhum. quero ser uma grande empresária, por exemplo, eu estou com esse tempo para pensar no meu trabalho e o que que eu posso fazer para chegar a ser uma grande empresária. Fazer planos, que forma que eu vou fazer isso? Eu estou num momento de muita preocupação, porque eu e meu marido, nós somos autônomos, então a gente recebe esse trabalho. E hoje a gente não está conseguindo atender ninguém. Muito pouco atendimento online, as pessoas também não estão querendo buscar fechar contratos nesse momento. Só que assim, eu vou me desesperar, eu tenho duas opções. Ou eu me desespero, ou me reconstruo nesse momento, sabe? Ou eu penso o que eu quero daqui para frente. Isso, gente, é traçar mudanças, traçar metas e nunca é tarde. Sempre há tempo, sempre tem tempo. E nesse momento nós temos mais tempo ainda. Pode. Deixa eu dar um oi para Cris, que é a minha amiga, trabalhou comigo. Ela criou um Instagram, porque ela não tinha Instagram, Gabriela, só para poder entrar no Papo de Comadre. Nossa, que legal. Beijo, Cris. Tudo bem, Bem-vinda, Cris? A Céu. Ana também. A Ana, que chegou há pouco tempo, ela estava no trânsito, me mandou mensagem: será que vai dar tempo? Eu estou no trânsito. A Ana entrou há pouco tempo agora. A Selma, várias pessoas queridas aí presentes. E olha só, Gabriela, tu estavas falando, falasse tantas coisas, né? Falasse de Facebook, de fotos, né? Eu ontem eu não consigo assim usar esse meu tempo, eu estou num momento de muita ansiedade. Eu fico muito ansiosa. Então, até nos nossos grupos, até contigo, tal, várias pessoas já deram dicas. Tayana também não deu oi para Tayana. Oi, Tayana. Tá, Várias Tayana. pessoas deram Várias pessoas deram dicas de livros, de filmes. Eu tenho vários livros aqui para terminar de ler, vários filmes para ver, mas essa minha ansiedade, a minha cabeça fica a mil por hora, eu não consigo me concentrar. Então, tem certas coisas que eu tenho conseguido fazer que me distraem, sabe? Então, ontem eu estava ali sentada na rede, na frente da minha casa, aí eu postei uma foto. Aí eu postei uma foto e estava bem, como eu falei para você, estava bem chateada ontem. A gente às vezes tem que se permitir também, porque a gente é Sim. ser humano. Então, às vezes eu tô num momento assim que, poxa, hoje eu não tô legal, hoje eu tô mais deprimida. Mas aí já vem aquela culpa, ai meu Deus, eu não posso me deprimir, eu não posso porque eu preciso. Mas só que às vezes a gente tem que se permitir, porque se a gente não se permite, pelo menos às vezes, estar chateada, a gente está boicotando um sentimento que também, né, às vezes a gente precisa. Às vezes a Então gente aí se eu permite demais, né, em relação a isso. Aí que vem uma depressão, o início de uma depressão, ou ficar deprimida há muito tempo, né? O Mário botou, desconecta do celular, desliga o celular, desconecta do mundo virtual. É isso, é verdade. Mas tudo é um equilíbrio, né? A gente precisa É, buscar sempre um ponto de equilíbrio. Nada de mais e nem nada de menos, né? Tem que estar sempre buscando exatamente. a balança. Então aí eu bati uma foto ali na frente de casa, na rede, e aí eu postei essa foto, porque às vezes eu posto uma foto, eu procuro dizer para aquela foto assim para me trazer assim, uma forma de expressão, né? Aí eu ia postando assim, ó, ai, me sentindo para baixo. Daí eu, na mesma hora, já fui ali para configurar a mudança ali da postagem, né? E já botei assim, Sim. não, se sentindo esperançosa. Eu assim, não vou me deixar bater, eu não vou fraquejar, vamos dar essa energia, Jerusa, né? Então, assim, ó, essa questão da fraqueza também, né? Nem sempre eu vi que alguém colocou ali, ai meninas, eu não consigo ser forte assim como vocês, né? Esse processo de mudança, esse impulso, ele é diferente para cada pessoa, né? Nem sempre a gente está bem e nem sempre o mesmo momento que eu estou vivendo é o momento que a outra está vivendo, é diferente para cada um, né? Então é um processo gradativo. Então, e a gente também
tem que ter, eu acredito que humildade é uma palavra fundamental também, porque assim, ó, a gente, nós seres humanos, não somos autossuficientes. É uma utopia tu acreditar, não preciso de ninguém. Muitas vezes a gente fala isso da boca para fora, tem momentos de raiva, em momentos de soberba, não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente porque eu tenho meu trabalho, eu tenho meu emprego. Como a gente não precisa de ninguém? A gente precisa sim de pessoas. E esse é um momento que a gente está vivendo, essa fase de quarentena, que a gente está parando para perceber o quanto a gente precisa umas das outras, o quanto aquelas coisas que a gente não dava valor, à rotina, ao meu trabalho, de viver em sociedade, quanto a gente está parando para pensar que a gente não é autossuficiente, que a gente precisa sim das pessoas. E essas pessoas que a gente convive, elas também são fundamentais no nosso processo de mudança, porque cada um traz um aprendizado para a gente. Com cada pessoa tu consegue aprender algo. Eu estou falando isso por quê? Porque tu estavas falando ainda há pouco que eu sou um exemplo de mudança para ti. Mas só que assim, ó, eu também tenho em ti uma inspiração, né? Uma inspiração. E outras pessoas que eu convivo que também são inspiração para mim. Então, de cada pessoa, tu vai tentando tirar o melhor daquela pessoa para te construir também, e a tua própria história, né? Como a gente conversou hoje à tarde. A gente vem desde a infância, passa por uma fase da adolescência, vida adulta, então a gente se constitui, a gente vai se construindo gradativamente. Todas as fases da nossa vida são importantes. A gente não pode simplesmente descartar, não, aquela Jerusa que eu fui, eu não quero mais ser, morreu, acabou. Não, aquela Jerusa que eu fui, ela foi importante para o resultado que hoje eu estou e para a Jerusa que eu ainda quero ser, né? Porque a gente está em constante aprendizado. Então, assim, ó, as pessoas são muito importantes na nossa vida e no nosso processo de aprendizado. Mesmo aquela pessoa que tu tem muita dificuldade de conviver, que é uma pessoa assim que tem uma energia que não bate com a tua às vezes, né? E Uhum. aí, assim, ó, a gente tem que tentar também trazer mais leveza para a nossa vida, né? Uhum. Às vezes eu vou emendando uma, porque meu pensamento está acelerado. Mais leveza para a nossa vida, porque assim, ó, muitas vezes a gente passa por situações ou convive com pessoas que não batem com a nossa energia, momentos que a gente queria esquecer que existem. A gente tem que tentar sempre se manter, tentar levar a vida com mais leveza, porque às vezes a gente parece que está carregando pedras, né? É igual um exemplo, uma parábola que tu desse numa outra live do moço que ajudou a moça na beira do rio, né? Eu não me Do lembro bom. direito São dois isso, bons. Eles isso, estavam e aí caminhando. Uhum. isso, Podcast e aí falar. ajudou a mulher que estava na beira do rio. E aí depois os outros ficavam sempre falando daquela mulher que ele já tinha ajudado e deixou ela na beira do rio, mas os outros continuavam falando como se ele ainda estivesse carregando ela, né? Hoje, eu também, durante essa tua fala, aí comecei a lembrar que nesse meu processo de mudança, a Ana Castanheira, que está aí, né, a Mireia, que trabalham comigo, a Tayana, que também já trabalharam comigo, elas sabem. Eu já tive várias situações com várias pessoas, mas no meu ambiente de trabalho, eu também já passei por várias dificuldades de relacionamento, né, com chefia, com, né, de situações bem sérias mesmo, assim. E hoje eu procuro assim tentar buscar sempre o melhor das pessoas, porque tem uma coisa assim que eu tenho tentado levar para minha vida que é, se eu quero mudança, eu tenho que ser a mudança, né? A mudança, ela parte de mim. Às vezes eu fico esperando a mudança no outro. Eu me incomodei com a minha chefe, eu não me dou bem com aquela minha amiga, e eu fico achando, ela tem que mudar porque esse jeito dela não dá. Mas às vezes aquela pessoa não vai estar no momento de mudança. Então, já que tu estás, né, nesse processo querendo mudar, tu muda e aí tu vai começar a enxergar a mudança nas pessoas, né? Então, lá no meu ambiente de trabalho, por exemplo, é um exemplo muito vivo para mim, assim, muito marcante, muito presente na minha vida. Que hoje eu me relaciono com essas pessoas de maneira como se a gente nunca tivesse tido problema nenhum. Às vezes as Uhum. pessoas acham assim, que falsidade, olha só. Primeiro elas estavam se matando, não se suportavam, agora estão aí. Não, mas é que assim, ó,
eu vou mudar para poder acontecer a mudança também na pessoa. E a partir do momento que eu comecei a ser essa mudança, as pessoas que se relacionavam comigo, que também por determinadas situações também não conseguiam manter uma boa relação comigo, foram mudando também. E hoje eu consigo conversar com essas pessoas, até no meu celular, agora nessa época de quarentena, eu tive dificuldade com um problema no banco, daí eu botei lá no grupo, ai gente, eu não estou conseguindo ir lá pagar minha conta. Pessoas que a gente não se falava de jeito nenhum, vieram no meu privado para tentar me ajudar, ai Jerusa, faz assim, faz assado, entende? Então isso é muito forte. Seja a mudança para que você consiga perceber a mudança nas pessoas também. E tudo ao teu redor vai mudando, as energias vão mudando. Porque se cada um trabalhar dentro de si esse processo de mudança, a gente vai começar a ver um mundo de gente mudando e se transformando, não é Exato. mesmo? Uhum. E assim, ó, a gente precisa também, né, Jerusa, nos aceitar, olhar para nossa vida e agradecer, ver o que de bom tem ali, não focar no negativo, né? É porque a gente precisa identificar o que pode mudar para melhorar e para ser ainda melhor, porque às vezes a gente, como tu falaste, a gente precisa agradecer mais, né? Mesmo dentro de várias dificuldades, assim, a gente tentar ver o que tem de bom, né? Eu já passei por muitas dificuldades, assim, principalmente quando o Kaique era pequeno, dificuldades muito sérias, assim, que eu achava, assim, que eu pensava, meu Deus do céu, tudo dá errado, nada tá indo bem, e eu pensava, pô, eu tenho uma possibilidade ainda, né? Que é a faculdade que eu tô fazendo. Quem sabe com isso eu possa mudar alguma coisa, sabe? Mudar aquela realidade ali, ter uma vida um pouco menos difícil, né? É a longo prazo, lógico, né? Só a faculdade foi 5 anos, mais após 2 anos, mais outra após 2 anos. Então, assim, é a longo prazo, mas a gente precisa focar no que tem de bom ali, mesmo que seja o nosso filho, por exemplo, né? Mesmo diante de todas as dificuldades, tem alguém ali do teu lado, tem alguém ali que precisa de ti. E assim, o que eu vejo também, né, que eu converso assim, com algumas colegas, algumas pessoas, às vezes a gente é muito finalista e a gente para de acreditar em a possibilidade de algo. Por exemplo, né, nossa vida amorosa. Algumas pessoas têm um relacionamento amoroso, conjugal, e a perda desse grande amor ou dessa grande obsessão, que às vezes deixa até de ser amor, né? É uma obsessão que já se tem pelo outro, faz com que muitas pessoas desacreditem no amor, né? Desacreditem que possam encontrar alguém que seja uma pessoa legal para si, que vai dar certo. Às vezes também, como a Jerusa falou num vídeo que tem ali no nosso feed, da idealização da princesa, né? E tem a idealização do príncipe encantado. Muitas vezes a gente vive nessa idealização de que a gente vai encontrar o amor da nossa vida, o príncipe encantado. Então, a gente não pode deixar de acreditar no amor. A gente não pode deixar de acreditar, a gente não pode dizer, ah, nunca vou encontrar ninguém que, porque eu já estou desiludida, não tenho dedo para isso, eu sempre escolho a pessoa errada. Muda o fluxo, sabe? A gente às vezes precisa mudar o fluxo, precisa mudar para um pensamento contrário a esse e dizer: eu mereço ter alguém legal, eu vou sim conseguir alguém legal, né? Fazer essas palavras, falar essas palavras positivas, mentalizar coisas positivas. Eu posso, eu mereço, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para encontrar alguém. Eu não sei se vocês acompanham, tem um programa do Danilo Gentili, eu acho que é esse. E eu, por acaso estava mexendo na internet e vi um vídeo que ele entrevista três casais de senhores, assim. E todos assim já têm 80 e poucos anos, entre 79 a 87. E um dos casais estão juntos há 60 anos. O outro casal se conheceu no Tinder há um ano. E o outro casal se reencontrou depois de 45 anos.
E eu fiquei pensando muito, assim, eu adorei, até indico para vocês, dar uma olhadinha ali. É engraçado e é reflexivo também, tanto para quem é casado, quanto para quem já teve um grande amor e aí, de certa forma, está conectado com ele, talvez um dia volte na sua vida, ou para quem é, não acredita mais no amor, sabe? E o amor é o que nos move. Às vezes, assim, né? é, Tem pessoas que eu conheço que, né, que estão com pares que é do mesmo sexo. Tem pessoas, né? A gente trabalha direito de família, tem pessoas que vivem no poliamor, mas que sejam felizes, sabe? Que acreditem no amor e acreditem que as coisas vão mudar a partir da minha mudança e o fluxo precisa mudar, né? A gente precisa, porque às vezes, assim, a pessoa tá sozinha, ela chega no lugar, ela já olha para ver se tem alguém interessante, né? E às vezes se frustra achando que ninguém olhou para a pessoa. Às vezes é uma mulher super empoderada, é uma mulher que já dá medo, sabe? Às vezes a pessoa nem se aproxima porque até eu estava falando para Jerusa, Jerusa, cara, graças a Deus sou casada. Porque se eu fosse solteira, se eu me separasse, por exemplo, eu não ia pegar ninguém. Primeiro, que pela minha profissão, às vezes já dá medo, já bota medo, né? Ah, ninguém quer ficar com uma advogada ou casar com uma advogada. Já tem um negócio, um pensamento masculino aí muito doido. E segundo, que eu não tenho nem roupa para ir pra balada, porque Ah, minhas roupas são todas sociais. Enfim, brincadeiras à parte, mas assim, acreditem, mudem para até para uma reconquista no próprio casamento, sabe? Os casamentos, sei lá quantos anos, tem gente que é casada há 5 anos, gente que é casada há 1 ano, há 15 anos, há 30 anos, há 40 anos, 60 anos. E aí, até no casal que era casado há 60 anos, ele perguntou, o apresentador, o que que fez vocês ficarem tanto tempo juntos? Daí ela falou assim, o diálogo, sabe? Então, quando a gente conversa, a gente consegue ver no outro o que a gente precisa mudar na gente e o que o outro precisa mudar também para o próprio relacionamento. Então, se a gente consegue fazer essa reflexão de mudança, identificando o que nos incomoda, às vezes é um cabelo, a Laine, né, cortou agora o cabelo, fez uma franja linda, ficou top. Ela até escreveu uma frase no Face que eu não entendi por quê, mas ficou maravilhosa. E ela tá se amando, né? E a partir da tua mudança, tu transforma, porque outras pessoas com certeza vão se inspirar nela para fazer uma franja, né? A mudança em ti, ela causa uma mudança no outro. Eu não vou fazer a franja porque eu tenho redemoinho, já tentei fazer uma vez com a abertona aqui, ó. Quando eu era pequena, e nunca mais eu fiz, mas eu amo franja. Então, assim, a Jerusa, né? Pegando o gancho dela ali, ela é uma pessoa que está em processo, a gente também, e a gente convida vocês também para que mergulhe nesse processo junto conosco, nesse processo de mudança, de transformação. Oi, oi. gente. Eu acho que o Manuel desligou o modem. Desculpa aí mais uma vez, gente. Vou ter que lacrar o modem e colocar um cadeado na próxima live. Mas, enfim, eu só queria convidar vocês para que caminhem conosco nesse processo de mudança e transformação. O Papo de Comadre, ele é recente, então dá tempo ainda para a gente, nós juntas, construirmos aí a nossa mudança. E a gente quer um feedback de vocês. A gente está pensando na festa que vai ser esse ano ainda, se tudo der certo, né? A gente sair dessa quarentena, enfim, quem sabe ali final do ano, para a gente se encontrar e cada uma falar do seu processo de mudança e quais transformações nós conseguimos juntas traçar, porque nós estamos aqui, né,
querendo mudar também, querendo buscar ser melhores para nós mesmos, né? O que que a gente pode fazer essa semana? Eu pensei numa proposta assim, ó, não deixar que ninguém nos deixe para baixo. Se a gente exercitar isso essa semana, porque às vezes alguém falou alguma coisa, ou comentário no Face, ou alguma coisa no telefone, ou dentro da nossa própria casa, que nos atinge de alguma forma, vamos tentar não nos deixar ser atingidas por isso. Vamos respirar fundo, pensar que isso não é problema meu. A pessoa que está destilando esse veneno, esse ódio, esse rancor, ela está mal com ela mesma. Verdade. Gabriela? Oi, pode Ah, tá. falar. Faltam 5 minutos. Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Faltam 5 minutos para terminar essa live. Então, se terminar, a gente volta, né, Gabriela? Só para finalizar com mais calma, pode ser? Pode ser. Tá, gente? Aí vocês retornem só para a gente finalizar com calma, para não ficar muito corrido. Então, assim, ó, dentro de tudo que a Gabriela falou também, dentro do nosso tema, né, dentro de algumas coisas que eu vi vocês colocando ali, eu quero dar um oi para a Karina, que ela entrou hoje. Oi, Karina, tudo bem? Trabalha comigo, acho que hoje é a primeira vez que ela está participando. Ontem à tarde ela pediu para mim lembrá-la da live que ela queria assistir. Ela já chegou um Uhum. pouquinho depois, mas está valendo. Valeu pela presença, obrigada. Então, assim, ó, esse processo de mudança, né, Gabriela, ele é diferente para cada um. Cada um vai passar por um processo de mudança de formas diferentes, né? E a gente não tem noção da força que a gente tem. A partir do momento que a gente busca se conhecer, e descobrir esse potencial que tem aqui dentro, a gente consegue transformar a nossa vida, passar por um processo de mudança. Porque assim, ó, muitas vezes a gente cai na ilusão de acreditar que a mudança da gente vai ser só superficial, estética, né? Então, assim, não adianta de nada tu ir lá mudar o teu físico, ai, cortar o cabelo, pintar o cabelo, e faço sobrancelha, e faço unha, mas se por dentro tu continuas vazia. Então, a mudança, ela precisa vir de dentro para fora. A gente precisa ir mudando aqui dentro e o externo, ele vai vindo com naturalidade, porque assim, ó, isso vai mexendo com a nossa autoestima, vai mexendo com um processo, todos os temas que a gente veio falando até agora, eles vão se encaixando, né? Vem a autoestima, vem a superação, o sentimento da superação também está dentro desse processo de mudança, né? Porque a partir do momento que tu muda, tu tá superando algo que precisava ser transformado na tua vida. Então, assim, ó, se para mim é importante tem algo que eu não consigo superar, que para mim é difícil. Tenta uma coisa que nesse momento esteja mais fácil, né? Aquilo que eu dei de exemplo lá no começo. Poxa, às vezes a gente tinha pessoas na nossa vida que a gente gostava tanto, deixou de falar com aquela pessoa. Quem sabe tu não tenta fazer esse exercício? Não é fácil, a mudança lá não é fácil, gente. É como a Gabriela falou ainda há pouco. Ela é um processo difícil, a pessoa tem que ser forte, ela tem que ser perseverante e ela tem que acreditar em si. E não se preocupar com o que os outros vão pensar, porque tu tem que estar cheia de si para te conseguir fazer transformações. E o orgulho, passar por cima do teu orgulho, porque o que eu dei de exemplo lá no início, eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Eu sempre fiquei presa, amarrada no meu orgulho, nas minhas convicções. Eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou falar com fulano, eu não vou falar com Beltrano porque ela estava errada. Então, quem sabe, assim, um primeiro passo de tentar resgatar alguém na sua vida que você, por algum motivo, acabou perdendo. Né? Deixou de falar, ou com o pai, ou com o irmão, com o tio, com o primo. Quem sabe dar esse primeiro passo? Não esperar que a vida, né, um acaso, vai trazer vocês de volta. Ah, ela vai se arrepender, vai vir me procurar. Não, faça você. Uhum. Parte de ti. Dá esse primeiro passo. Ah, não consigo, não tenho coragem de ir lá na casa dela, mas de repente manda uma mensagem. De Uhum. repente, o dia que passar por ela na rua, dá um sorriso, de repente ela nem espera que você vá falar com ela, dá um oi, né? A gente tem que tentar